a gente tem olhado, assim, um fluxo de gringo muito forte aí na bolsa do Uhum. Brasil, né. A bolsa brasileira pode ser uma grande vencedora. O que que fez, né, os ativos brasileiros melhorarem tanto? Eu queria que a gente falasse aqui um pouco sobre Brasil, Zé, a tua opinião sobre o que que fez, né, os ativos brasileiros melhorarem tanto, porque, pô, a gente tá falando aqui, enquanto a gente tá gravando, né, o dólar tá na mínima do ano, essencialmente, né, o juro do Brasil aí, o 29, vou olhar aqui enquanto a gente tá falando aqui de dezembro, saiu de 15,5 para 13,5, fechou 200 bips Tá aí. 13,5 agora? O 29 aqui tá 13,60, vai, 13,67, fechou 13,60, né, o juro no Brasil. Então, dólar dólar caiu mais de 10%, o juro fechou 200 bips, e a bolsa brasileira tá subindo 15% no ano, né. Uhum. O que que aconteceu que melhorou tanto o cenário, né? Qual que é a tua visão? Pô, eu acho que são 3 coisas principais, né. Uma delas é como você mencionou do dólar, é um pouco o ponto de partida. Teve algum exagero no final do ano passado. O segundo ponto é uma questão externa. Quando o dólar fica fraco no mundo, isso daí é um vento de caldo incrivelmente poderoso para o Brasil. O Brasil, ele é muito cíclico, né, então, aqui quando os juros cai, não é que ele fecha 50 vezes, ele fecha 200, 250. Então, esse negócio afeta não só a taxa de desconto da bolsa, mas como boa parte da dívida das empresas ela é indexada ao Selic, ao CDI, o custo financeiro cai, com o pré caindo, o custo financeiro e por causa disso a margem sobe, o lucro sobe. Essa é uma das razões da bolsa ser tão volátil aqui no Brasil, porque não só o cair, a taxa de desconto muda, mas o lucro é procíclico. Ah, a terceira razão é o ciclo da política monetária. O fato do Banco Central parar de subir os juros é um negócio que em qualquer backtest estatístico que você faz, você varia um pouco para lá ou para cá, mas a combinação dessas 3 coisas ajudam a entender o que aconteceu até o momento. Eh, o valuation, eu entendo que eu vejo muitos podcasts, eu converso com meus amigos que trabalham com bolsa, e meus amigos de multimercado acham a NTNB incrível, meus amigos de bolsa acham a bolsa muito barata. E os 2 eu, pô, tendo a concordar com ambos. O pulo do gato é que valuation, ele não é um bom indicador de timing, porque se uma coisa tá barata e só fica saindo notícia ruim, o juros está subindo, a política tá ruim, o dólar tá forte no mundo, pode ficar barato por muito tempo. O valuation é muito mais um indicador de quanto pode andar se as coisas derem uma acalmada. E é parcialmente o que a gente viu no início desse ano. Você teve uma acalmada do lado brasileiro, principalmente no relativo, em relação ao final do ano passado. Você teve um juros que parou de subir, um dólar que ficou fraco no mundo. A combinação dessas coisas, eh, ajudou muito. Uma quarta coisa que eu acho importante é que o petróleo caiu também. Esse é um negócio que ali em 2022, 2021, é um negócio que chamou muito a nossa atenção lá na Dália. Eh, Quando o petróleo sobe, esse negócio ele está na base da energia é vida, né. Então esse negócio ele está na base da hierarquia de Maslow da cadeia produtiva mundial. Aquele negócio de que você se preocupa com, alimentação, abrigo e segurança e assim por diante, até problemas do espírito e da alma, o petróleo ele está na base de tudo. Quando o petróleo sobe, não é só o preço da gasolina que sobe, sobe comida, sobe a sua roupa, sobe o transporte, sobe o custo de bens e assim por diante. Quando você pega ali do final do ano passado para agora, o petróleo ele caiu para burro. Então, um negócio que é legal, não é uma regra rígida, mas é um guia que ajuda, é petróleo para cima, inflação para cima, juros para cima, bolsa para baixo. Petróleo para baixo, inflação para baixo, juros para baixo, bolsa para cima. Então, quando você viu o Trump, e a OPEP e outros desenvolvimentos fazendo o petróleo cair, esse negócio acaba ajudando
Tem ganhadores e perdedores, obviamente, mas no net é um vento ajuda a bolsa brasileira e americana de forma geral. Eu queria até que você comentasse um pouco, né, você estava a gente estava a gente tem olhado, assim, um fluxo de gringo muito forte aí na bolsa do Uhum. Brasil, né. Em geral, a gente tem quando a gente vê um momento de risco, o VIX explodiu, risco no mundo todo, geralmente sai dinheiro da bolsa, sai dinheiro de emergente, né. E a gente tem visto uma entrada de um fluxo razoável na bolsa brasileira, até bastante constante, Sim. o que levou a bolsa muito rápida em essa alta, né, com muito pouco fluxo, a bolsa voltou muito, né. Acho que tá um pouco em linha com aquela história que você falou, né, o dinheiro do mundo talvez esteja indo um pouco mais menos na margem para os Estados Unidos, um pouco na margem para emergentes, e o Brasil parece, nessa combinação, um caminho mais tranquilo, né. Cheguei a olhar até um estudo outro dia ontem ou anteontem, né, acho, não lembro de qual banco gringo, mas de que, eles analisavam que podia vir um fluxo para a bolsa brasileira da ordem de 50, 100 bi. Eu acho que é do Santander. É isso? Eu acho que foi do É. Santander isso. Qual que é a tua visão, né, assim, o gringo tá olhando hoje para o Brasil, de fato, como uma alternativa de investimento, pra bolsa? A bolsa brasileira pode ser uma grande vencedora num cenário, esse todo que a gente falou, né, até agora? Eh, o gringo, ele tá olhando para o Brasil, mas o movimento nos nossos estudos que ele fez até o momento é muito mais ligado a mercado emergente do que ao Brasil especificamente. Os nossos estudos, quando a gente compara o Brasil contra a emerging market sem tirando a China da conta, o Brasil andou exatamente a mesma coisa. Quando você pega e olha o real, ao invés de olhar contra o dólar, quando você olha contra outros países emergentes ou contra a Austrália, que tem semelhanças com o Brasil, não andou nada basicamente. Apesar do dólar real ter caído de 6 e pouco para 5,60, o real contra outras moedas está ali, meio de lado. Quando você olha Brasil contra México, o mesmo fenômeno acontece de novo. A gente acha que o movimento do gringo até agora é muito mais relacionado com o dólar fraco no mundo, que a gente conversou na primeira parte aqui do Skin in the Game, do que é um negócio muito particular de Brasil. O que chama a nossa atenção é que, dado o ponto do ciclo e o valuation que as coisas estão no Brasil, qualquer 1% que o cara decide tirar dos Estados Unidos, aqui no Brasil, eh, faz uma diferença enorme. Tem várias empresas que são mais ligadas ao ciclo doméstico, que a gente tem a tendência de olhar muito o Ibov, né, mas se olhar essas coisas que são mais ligadas ao ciclo doméstico, construção civil, um pouco de financials, bancos, algumas utilities, os movimentos eles chamam muita atenção. É aquela história de que o valuation é um indicador de quanto pode andar se as coisas melhorarem um pouco. Então, a segunda parte que começa a gente vê, conversando com os nossos amigos que trabalham em banco gringo ou que trabalham lá fora, o gringo ele tá de olho aqui no Brasil idiosincraticamente também. A gente vê isso de feedback também de alguns outros colegas de outros fundos, de que os caras estão dando uma olhada porque, de novo, é aquela história do relativo, né? O Brasil tem desafios? Tem. Mas todos os lugares do mundo também tem. Se o cara tem que tirar um pouco dos Estados Unidos, porque ele tem que ter um pouquinho em outros lugares, aí ele fala, porra, vou botar na Turquia, vou botar na China, vou botar na África do Sul. Aí o Brasil no relativo pode ser uma alternativa. E os caras estão perguntando mais sobre transição política que se aproxima. Então, eu teve alguns players que fizeram isso com o Milei na Argentina. A gente acha que tem alguns também que estão estudando o tema, apesar de o dinheiro específico de Brasil a gente não viu vir ainda. A gente viu um dinheiro vindo para emerging markets que vem um pedacinho para o Brasil por causa disso. Sim, legal. Vamos falar aqui sobre, essa questão, né, acho que nas últimas conversas, que a gente tem tido com gestores de ações, né,
parece que a grande pernada da próxima pernada da bolsa está dependendo um pouco do político, né, dessa transição de governo, né. Você acha que, essa é talvez a questão aí da grande possível porrada da bolsa, né, se vier de fato aí, aliás, vou fazer uma pergunta anterior, né, a gente discute se de fato um pouco dessa alta já tem o trade Tarcísio, ou aliás, né, a gente está tentando, quantificar o quanto do trade Tarcísio já Uhum, está no uhum. preço, né. Na tua opinião, quanto isso já movimentou ou, assim, é muito wishful thinking, já está começando o mercado já está começando a olhar, precificar e tal, né. Qual que é a tua visão, assim, tendo uma mudança na política brasileira, assim, o que que pode acontecer com a bolsa? Sobre o quanto está no preço, na nossa opinião, é muito pouco. É até um negócio legal, pô, depois vocês mandarem para os assinantes, coisa e tal, é o comparativo do EWZ contra o EMXC, que é Emerging Markets excluindo China. Não dou nada. Então é muito difícil de você justificar a alta aqui como sendo Tarcísio se o Emerging Markets andou parecido com o Brasil, né. Eh, sobre Muitas vezes a gente tem a tendência de olhar a base de precificação dos ativos aqui no Brasil. O CDS ele perdeu um pouco de sinal de preço, porque a dívida externa brasileira ela caiu muito ao longo dos anos. Então, como é líquido e pequeno, o sinal de preço diminuiu com o passar do tempo. A gente gosta de olhar o diferencial de juros da NTNB contra o TIPS americano. E quando você pega e olha, hoje a NTNB ela tá em 7,5 talvez, TIPS americano ali tá uns 1,5, uns 60, você tá com um diferencial de juros que é de aproximadamente uns, 6%. Historicamente, quando o Brasil está com dificuldades macroeconômicas, esse spread ele costumou rodar ali na ordem de grandeza de 6 a 7% de diferencial de juros do Brasil para os Estados Unidos. Quando o Brasil está bem macroeconomicamente falando, esse diferencial de juros ele costuma ser ali mais para 4%. Então, isso daí daria uma ideia se a macroeconomia aqui no Brasil eh, arredondar, seja por decisões do governo, seja por decisões políticas, de quanto uma NTNB poderia andar. Então, hoje está ali em 6 o diferencial de juros, esse diferencial de juros poderia cair para uns 4 se a macroeconomia estivesse bem aqui no Brasil, num bull case. Então, 200 basis points na NTNB é bastante coisa. Então, seria, não tem nada de mudança macroeconômica no preço na nossa opinião, né, então Legal. Vamos aqui para algumas teses, né, a gente falou aqui muito sobre cenário, vocês têm muito esse perfil de olhar o macro, tentar expressar através das teses micro, né, dado que, tudo acaba sendo afetado pelo macro, mas especialmente no Brasil que os ciclos são bem elásticos e às vezes muito curtos. elástica é boa. Hoje, olhando para a carteira de vocês, queria que você comentasse um pouco como que está o tamanho das posições como um todo, né, que você tem essa flexibilidade de estar mais otimista ou mais pessimista, e falar um pouco de como vocês têm expressado um pouco esse otimismo, vamos dizer assim, para a bolsa brasileira aqui. Legal, a gente está muito próximo da alocação máxima de Brasil no total return. A alocação máxima, historicamente, poderia ser uns 80%. A gente está ali oscilando entre 70% e 75%. A, a composição, a gente gosta do setor de energia elétrica, infraestrutura e saneamento. Basicamente, por quê? Porque melhorou um pouco esse ano, porque os papéis andaram, mas o TIR real, eh, a métrica de valuation do setor elétrico no Brasil, ele lembra o IPCA+. Então, tinha muito papel, ainda tem papel na bolsa no setor elétrico operando a IPCA+12, IPCA+13. Porra, é altíssimo esse número, né? Hã, essa é uma das razões da gente preferir bolsa NTNB. Então, gostamos. Eh, a gente gosta do setor financeiro. O setor financeiro, ele no Brasil, não é sempre, mas de forma geral, quando os juros é alto, ele
têm uma tendência de ir melhor do que os outros setores, em particular, o Itaú foi muito bem durante esse ciclo de juros altos, né, então você tem uma combinação de ROI alto com pagamento de dividendo e pico de ciclo, é um negócio que chama a nossa atenção. E o movimento mais recente que a gente fez foi ali em meados do quando a gente começou a desconfiar de que o Banco Central brasileiro ia parar de subir os juros, a gente aumentou a parte de doméstica, coisas que se beneficiam de movimento de queda de juros. Nessa parte doméstica tem que ser bem mais seletivo, na nossa opinião, então precisa de um trabalho de seleção de ação detalhado, porque você acaba tendo que ir para o setor de varejo e para o setor imobiliário, que foram os setores que a gente atua. Então, os 3 setores que a gente tem nesse momento são, dentro desses 70, 75% comprados, são o setor de energia elétrica, o setor financeiro e o setor doméstico, que a gente aumentou recentemente, depois que o Banco Central brasileiro que a gente acha que ele parou de subir os juros. É, é. Legal. Se a gente puder falar aqui um pouco de, alguns cases, né, assim, ou entrar, tipos de empresa que vocês gostam mais, dentro desses setores, como você falou, né, o setor de construção, por exemplo, é um setor que tem empresas muito diversas, né, Sim. tem empresas atuando talvez muito em baixa renda, outras mais em alta renda, empresas em situações mais difíceis do ponto de vista de balanço, outras mais leves, né. Que tipo de, né, ativos aí vocês estão mais procurando, né? Pô, legal. Eu tive o privilégio de vir aqui falar com vocês hoje, mas lá no time a decisão é colegiada e tem uma diversidade de opiniões. Eu, em particular, eu gosto de empresas que têm baixa probabilidade de revisão de lucro para baixo. Se a empresa ela pode até estar um pouco acima no questão do valuation, desde que a confiança que o analista tem de que o lucro não vai ser revisado para baixo seja grande. Então, dentro do setor imobiliário, tem as empresas que são ligadas ao Minha Casa Minha Vida, a gente está com essa confiança aí há um tempo já, porque o Minha Casa Minha Vida, ele é mais uma política do governo, que a gente acha que permanece aí pelo horizonte visível de tempo, principalmente com a eleição pela frente, a gente acha muito pouco provável que esse negócio diminua. Elas estão executando superbamente bem, gerando caixa, pagando dividendo, e um valuation que as ações subiram, mas elas subiram em proporção com o lucro, então não parece um valuation absurdo. A gente gosta desses daí. Dentro do setor de varejo, a mesma regra vale, mas o setor de varejo ele é um pouco mais difícil dessa questão da estabilidade de lucro, né. A gente acha que consumo de varejo para pessoas de maior poder aquisitivo, pessoas ricas no Brasil, elas são um pouco mais, eh, estáveis do que a média. Então coisas tipo shopping de pessoas ricas, lojas que vendem para pessoas que têm mais poder aquisitivo, são coisas que a gente tem a inclinação a gostar um pouco mais, então seriam isso. Pô, eu fico meio assim, eu não gosto muito de falar de single name, mas eu tenho certeza que, pô, toda a equipe de análise aqui da Nord, pô, pode estar nos detalhes. Isso eu sei, é mais pra gente entender um pouco a tua visão, né. Até, assim, só pra gente tentar mostrar para o pessoal de casa também um pouco como é que vocês expressam as suas ideias, sem obviamente a necessidade de expressar os nomes Eu específicos. vou